Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. A nossa leitura do Evangelho será do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. Iniciamos então com a nossa oração. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos que gememos na antiga escravidão sob o jugo do pecado a graça de ser libertados pelo novo Natal do vosso Filho, que tão ansiosamente esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho vosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra da salvação. Glória a ti, ó Senhor. Glória a ti. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala a respeito de um momento de dúvida de São José. Ele que ainda não habitava com Nossa Senhora, já a tinha como sua prometida, porém ainda não habitava com ela, sabe que ela está grávida, e não tendo ainda coabitado com ela, portanto não havendo consumado o casamento, ele não sabe, ele não entende qual que é a origem desse filho. E temendo talvez o escândalo, ele não quer denunciar Maria. É um homem de grande virtude. Ele resolve então recusá-la em segredo, não falar nada para ninguém, mas também não continuar com ela. O anjo vem a ele então em sonho e lhe revela a origem desta criança. Revela que ele foi concebido do Espírito Santo, que ele salvará o povo dos seus pecados, que o que está acontecendo com ele nesse momento é o cumprimento de uma profecia que já era aguardada pelo povo judeu nesta ocasião. José então aceita a mensagem do anjo e recebe Maria em sua casa, ou seja, a partir daquele momento passa a habitar com ela. O casamento naquele tempo não era uma coisa que acontece de uma hora para outra. Era um processo. Santa Maria, nesta ocasião, ela tinha por volta dos seus 12, 13 anos, e naquela época os casamentos eram arranjados com uma certa antecedência,
São José já sabia que Maria seria sua esposa, porém eles não passavam a habitar imediatamente. Isso iria acontecer mais tarde, isso iria acontecer em uma idade mais propícia, mais adequada. E sabendo que Maria estava grávida, São José foi tomado por essa preocupação, por esse temor, que ele foi sanado após a visita do anjo. E a partir de então, passaram a coabitar. Meus irmãos, essa mensagem ensina a importância de saber ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes Deus fala conosco e nós não percebemos, nós ignoramos. Nós vivemos hoje em um mundo dominado pelo secularismo, pelo ateísmo, um mundo onde não se pode falar em Deus nas escolas, onde não se pode proclamar a palavra com a mesma liberdade de tempos atrás. Afinal de contas, em tudo nós temos que cuidar com as palavras. Qualquer coisa que nós falamos que pode ofender alguém, pode nos trazer consequências severas. E pregar o Evangelho muitas vezes nos leva a desagradar determinados grupos, determinadas pessoas. Hoje tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela. Não se fala mais de Deus da mesma forma como se falava antes. O nosso mundo está perdendo a fé. Nosso mundo está se tornando um mundo ateu. A nossa cultura, a cultura ocidental, é historicamente uma cultura cristã. Porém, nós estamos perdendo as nossas raízes cristãs. A nossa cultura está em constante mudança, e essas mudanças estão sendo promovidas por pessoas nefastas, por pessoas más, por pessoas que não querem que a palavra de Deus seja proferida. E um mundo como esse, você sentir que Deus falou com você, e você falar isso para alguém, você comentar isso com alguém, soa uma loucura. As pessoas parecem estar programadas para não acreditarem mais. Imagina se Deus envia hoje um profeta, como muito fez nos tempos do Antigo Testamento, e o profeta relatava ao povo as visões que ele tinha, relatava ao povo as mensagens que Deus lhe comunicou. O que aconteceria hoje se uma pessoa começasse a dizer isso? Seria tido como um louco? Iria cair em descrédito pela sociedade? Seria ridicularizado pela mídia? Acabaria no hospício? Esse é o mundo em que nós estamos hoje. E aí, quantas vezes o Senhor nos responde? Nós oramos, nós pedimos, nós perguntamos, e quantas vezes Ele fala conosco e nós não ouvimos, ou não sabemos ouvir. Achamos que Deus falou conosco, mas será? Será que Deus falou comigo? Será que aquele sonho Deus realmente estava falando comigo? Não posso pensar nesse tipo de coisa. Eu começar a acreditar que Deus está falando comigo, eu vou ser tido como um maluco. E com isso, muitas vezes, nós deixamos de ouvir a resposta do Senhor e nós achamos que Deus não atende às nossas preces. Nós achamos que a oração é uma via de mão única. Nós falamos com Deus, mas Deus nunca fala conosco, porque nós fechamos os nossos olhos e os nossos ouvidos para Deus. Então sejamos como São José, saibamos reconhecer quando Deus fala conosco. Tenhamos a consciência de que a oração não é uma via de mão única. Deus sempre nos responde à sua maneira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó Deus eterno e todo-poderoso,
Fazei com que nós tenhamos sempre os nossos olhos e os nossos ouvidos abertos e os nossos corações preparados para quando o Senhor quiser falar conosco, possamos ser capazes de reconhecer ao Senhor a vossa voz, reconhecer aquilo que vem dos vossos anjos, e que sejamos, Senhor, sempre capazes de praticar a vossa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o apostolado Restaurar é uma missão que tem por objetivo recuperar a verdadeira fé apostólica, perdida em muitos anos de influência do diabo dentro da igreja. Nós não queremos fundar uma nova igreja, nós não queremos criar uma nova fé, porque Jesus já fundou a igreja 2000 anos atrás. E nós queremos continuá-la. Nós queremos continuá-la sem todo o erro que foi inserido no decorrer do tempo. Nós queremos expurgar a influência de Satanás de dentro da igreja e trazer de volta aquela fé original, aquela fé dos 7 concílios ecumênicos, a fé apostólica, a fé dos doutores da igreja, a fé dos padres da igreja. Se você quiser ajudar esse apostolado, vão estar aqui na tela as opções que você tem para contribuir com a nossa obra. Se você quiser e puder contribuir conosco, a sua ajuda será muito bem-vinda e vai nos auxiliar muito nessa obra. Independente de você poder contribuir ou não financeiramente conosco, deixa seu like no vídeo, comenta. Se você tiver alguma dúvida a esclarecer, pode usar o espaço aí embaixo para isso. Vou responder a todos à medida do possível. Deus abençoe.